Olá, amigos. Vamos começar os estudos de hoje pedindo a Deus que nos ilumine e nos inspire, para que o assunto sobre o qual vamos discorrer possa ser bem explicado, que possamos tirar conclusões que sejam úteis em nossas vidas e que elas nos levem cada vez mais a sermos melhores cristãos. Bons espíritos amigos, meu Deus, meu Pai, inspira-nos e ajuda-nos nisso. O tema dos estudos de hoje é nascer de novo, tal como se encontra explanado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 5 a 9 e 17. Como os itens são um pouco extensos, eu vou ler o ponto 5, que é uma citação do Evangelho de João, agora. E depois eu vou comentar brevemente os demais pontos, mas eu recomendo a todos que puderem que leiam esses pontos integralmente após o nosso estudo. Ponto 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce na água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas dos céus? Isso está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. No ponto 6, ele fala que os judeus daquela época tinham uma noção de uma reencarnação, de uma nova vida, mas apenas para algumas pessoas, como os profetas. Eles criam que os profetas podiam voltar e ter uma nova vida, mas não todos, de forma geral. Essa crença na reencarnação não era generalizada. Tanto que o Cristo, no ponto 5, o Evangelho conta que ele fala para Nicodemos: és mestre em Israel e não sabes disso? Porque ele devia ter essa noção, pelo menos no que consta, no que diz respeito aos profetas e aos escolhidos, que poderiam ter essa segunda vida. Já era uma crença no judaísmo. Nos itens 7 e 8, ele aborda os espíritos abordam a expressão se um homem não renasce da água e do espírito. Eles explicam que tem um significado, que é um significado mais metafórico. Os antigos acreditavam que a terra tinha saído das águas e por isso consideravam que a água era um elemento gerador absoluto. Então, essas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, querem dizer, na verdade, se um homem não renasce com o seu corpo e na sua alma. E é nesse sentido que essas palavras foram compreendidas à época. Depois, no item 9, ele pega a expressão: o espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele diz que, os espíritos nos dizem que essa frase também é mais um indício a respeito da reencarnação. Porque se o espírito fosse criado junto com o corpo, nós saberíamos de onde ele estava vindo. Como a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, por quê? Porque naquela época o Cristo não disse de onde nós vínhamos, não explicou o conceito do reino dos céus, isso vai ser explicado mais adiante na revelação do Espiritismo. Ele falou essas palavras: não sabem de onde vem nem para onde vai.
Finalmente, no item 17, os espíritos explicam que a reencarnação é o único elemento que pode nos mostrar a justiça de Deus, porque nós olhamos tantas situações por aí e elas parecem aparentemente tão injustas, se a gente considerar as coisas que existem apenas nessa encarnação, mas a gente tem a noção da justiça de Deus quando tem a ideia da encarnação e vê que essa vida é apenas uma das muitas existências que a gente já teve e das que a gente terá. E olhando o conjunto, sabendo que nós temos uma história, que a nossa história não começou quando nós nascemos nessa encarnação, a gente consegue entender a justiça de Deus. Vamos comentar mais então a respeito do texto agora. O texto são esses itens. Primeira coisa é que Nicodemos era um fariseu e ele pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio é um órgão máximo daquele Estado hebreu que tinha funções basicamente de executivo, judiciário, de legislativo. E o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um glossário antes de iniciar ele de forma propriamente dita, e ele fala um pouco sobre o que seriam os fariseus. Ele fala que os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins, do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades da ostentação. Entretanto, por uma e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. E é importante a gente ver que Nicodemos, apesar de ser um desses fariseus, apesar dele pertencer ao Sinédrio, ele vem a Jesus, o chama de mestre, reconhece a sua sabedoria, os milagres que ele faz, ele reconhece as suas capacidades, mas ele vem de noite. Por quê? Porque ele não queria ser reconhecido. Ele não queria dar publicamente esse prestígio ao Cristo. Então ele estava atrás de esclarecimento. Ele queria aprender, mas ele ainda tinha muitas amarras ali com ele. Vamos também ainda a respeito do texto, analisar algumas palavras que vão deixar o sentido dele ainda mais claro. Quando ele fala se não nascer de novo no texto, o verbo utilizado na linguagem original do Cristo significa mais do que nascer, significa ser gerado, ser parido, o ato físico de ser parido, para mostrar que esse nascer não estava sendo utilizado num sentido figurado. Não, ele estava sendo utilizado no sentido de ser parido mesmo. Da mesma forma, como ele, dentro do contexto que eu usado, essa expressão em verdade, vos digo, ela significa sim. Então, quando Nicodemos pergunta, é possível um homem entrar novamente no ventre da sua mãe? O Cristo responde sim. Porque não daquela primeira mãe que ele teve, mas de uma outra mãe, numa outra encarnação. Mas ele responde sim, é isso mesmo. E feitos esses esclarecimentos, resta claro que o assunto principal, então, do nosso estudo é a reencarnação, né? Ou seja, o fato deste nosso corpo de carne, que nós temos, inevitavelmente perecer. Nós continuarmos vivos em espírito. E depois de um tempo, na erraticidade, se ligar a um embrião e nascer na carne novamente. Mas aí a gente pode perguntar, afinal de contas, por que reencarnamos? No túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris, tem escrito um pensamento. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. E a gente pode perguntar, que lei, afinal de contas, é essa? E aí eu tenho que falar uma coisa essencial para a gente entender mais a respeito da reencarnação, que é a lei de progresso. O que é a lei de progresso?
Gente, o nosso universo é regido por leis físicas e leis morais ou naturais. Essas leis físicas são a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, enfim, as leis que regem aspectos físicos do universo. Já as leis naturais e morais são aquelas leis que regem outros aspectos que não são os físicos do universo, tal como a lei da justiça, amor e caridade, que eu vou falar nesse estudo, e a lei de progresso. Todas essas leis vêm de Deus e elas têm a mesma força, regem da mesma forma o universo. E o que diz essa lei de progresso? Ela diz que nós somos criados simples e ignorantes e que através de reencarnações sucessivas nós evoluímos até a perfeição e a felicidade que daí decorre. E essa lei é tão misericordiosa, gente, que ela diz que nós nunca vamos perder o progresso feito numa encarnação. Então nós podemos ficar até parados. Em uma encarnação nós podemos não progredir nada, mas nós nunca vamos evoluir, nós nunca vamos perder o adiantamento intelecto-moral que nós já fizemos. E, então, dessa forma, o que acontece? A gente só anda para frente, a gente não anda para trás nunca. E como nós só andamos para frente, nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos chegar lá. Isso é uma certeza. O que nós não sabemos é quando nós vamos chegar lá. Por quê? Porque aí depende das escolhas que nós fizermos com o nosso livre-arbítrio. Porque o caminho até chegar à perfeição somos nós que fazemos. Como a gente vai fazendo esse caminho? Que caminho é esse? Bom, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele fala bastante sobre a reencarnação. Ele usa uma expressão poética muito bonita, dizendo que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. O que é isso? É aquela parte que está dita que nós fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer? Quer dizer que nós temos uma evolução, desde a matéria inerte mineral até espírito puro, do átomo ao arcanjo. Porque aquela matéria mineral, em algum momento, é associada a um princípio inteligente. E a partir daí, lentamente, vai sendo feita uma evolução. E aquele ser vai passando pelo mundo mineral, depois pelo mundo vegetal, depois pelo mundo animal, chega no reino nominal, que é o reino que nós estamos, e continuamos ainda nosso caminho até chegarmos a anjo, a espírito puro. Leon Denis tem um livro muito bonito, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele menciona várias coisas nesse livro que eu vou mencionar ainda nesse estudo. Mas Leon Denis tem um texto lindo que ele fala o seguinte: na planta, a inteligência fica adormecida. No animal, ela sonha. Apenas no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, gente, para que nós precisamos dessa encarnação? Nós precisamos da nossa encarnação para nos despojarmos da animalidade. O que isso significa? Significa o seguinte: eu já tive existências como animais, nós já tivemos existências como homens primitivos. E nessas existências nós tivemos comportamentos que naquela época nos ajudaram a sobreviver. E tem uma lei moral, que é a lei da conservação, da autoconservação, autopreservação, que leva a gente a se preservar. E aqueles comportamentos que me levavam na época a preservar, de egoísmo, de agressividade, de orgulho, eles foram úteis naquela época. Eles foram úteis naquela época. Mas depois, hoje em dia, esses são comportamentos que já não são mais úteis para mim. Mas eu repito. Por quê? Porque eu ainda tenho prazer com eles, eu me regozijo com eles. E por que deve ser isso? Deve ser porque ao longo de milhares de vidas, de existências, eu repeti aqueles comportamentos e eles garantiram a minha sobrevivência. Isso gerou o quê? O que a psicologia chama de reforço positivo. Eu tinha prazer tendo aqueles comportamentos porque eles me geravam um resultado positivo. Hoje, quando eu repito esses comportamentos, eu ainda tenho prazer com ele porque isso ficou marcado na nossa psique. E
A encarnação serve, então, para nós irmos nos despojando desses traços atávicos que nós ainda carregamos dessas nossas existências primitivas, de irmos nos refinando. O espírito Miramês ditou para Manuel Filomeno de Miranda um livro sensacional chamado Filosofia Espírita, onde ele comenta cada uma das 1019 questões do Livro dos Espíritos. E quando ele comenta as questões referentes à reencarnação, ele fala o seguinte: reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Rumos variáveis por quê? Porque por conta do meu livre-arbítrio das escolhas que eu faço. Então, eu vou me livrando desses traços de animalidade através das reencarnações. Mas como eu me livro exatamente disso? Bom, nós temos algumas ferramentas. Algumas dessas ferramentas mais importantes são as situações provacionais e as situações expiatórias. O que são situações provacionais e situações expiatórias? Situações provacionais são as seguintes. Depois que desencarno, nós passamos um tempo na espiritualidade. E lá nós também estudamos, nós também tentamos nos aprimorar. E depois nós voltamos aqui à carne. E aí eu acho que durante os meus estudos, durante os meus esforços de aprimoramento, eu conquistei uma virtude, eu fiz um progresso. E aí eu venho nessa encarnação para testar se realmente é que eu fiz aquele progresso, como uma prova numa escola. Então, se eu acho, por exemplo, que eu aprendi a ser um pouco mais paciente, eu venho com algumas situações complicadas, dolorosas, para testar o que? A minha paciência, para saber se eu realmente adquiri aquela virtude. As situações expiatórias são um pouquinho mais complicadas. Aí, que são as situações expiatórias? Gente, nós já tivemos muitas existências e nós já fizemos atos muito maus. Muito provavelmente. Por quê? Ainda estamos aqui na Terra, planeta de provas e expiações, e pensem como era o padrão moral da Terra há 1000 anos atrás. Bom, quem é que vivia há 1000 anos atrás? Nós. Éramos nós que encarnávamos naquela época. E nós fizemos coisas ruins. E essas coisas ruins, muitas vezes, marcaram a minha psique. E eu não estou dizendo só há 1000 anos atrás, não, gente. Eu posso ter feito isso na encarnação passada. Mas eu estou pegando um exemplo mais extremo. É aquelas situações ruins que eu fiz um ato mal, sabendo que aquele ato era mal, em violação à minha consciência, eu me violentei com aquele ato. Ele fez uma chaga vibratória no envoltório do meu espírito. Quase como um abscesso, uma ferida. E aquilo me impede de seguir em frente, de evoluir. É quase como uma bola de ferro nos amarrando. Então, eu quero passar por uma situação expiatória, que é o quê? É uma situação dolorosa, que me remete àquela situação, que criou aquela chaga vibratória no meu perispírito, nesse envoltório do espírito. Para quê? Para ver se eu passando por ela, na situação de quem está sofrendo ela e não causando ela, eu consigo me libertar daquele sentimento de culpa que nós ainda carregamos por termos feito isso. E a partir daí conseguimos ter progresso. Então, a situação expiatória é essa, eu tentando me livrar de uma culpa que eu carrego junto a nós, no nosso coração, que chega a criar uma marca vibratória no nosso espírito para conseguir fazer progresso. É importante dizer que nenhuma dessas situações, que é provacionais, que é expiatórias, são castigos. Elas não são castigos, gente. Inclusive porque sou eu, normalmente, que escolho passar durante a encarnação terrena por essas situações. Vai falar, mas isso é uma coisa muito dolorosa, eu não ia querer passar por isso. Mas não se esqueça que a gente faz essas escolhas quando nós estamos no auge das nossas capacidades mentais, ou seja, desencarnados. Porque só desencarnados
todas as nossas capacidades se expandem. E quando nós estamos desencarnados, nós temos a certeza absoluta que cada encarnação é apenas uma pequena parte ínfima de nossa existência. Então nós fazemos essas escolhas porque nós queremos evoluir e nós queremos chegar à perfeição. Então nós passamos por essas provas e expiações por conta do que? Do meu tribunal consciencial que eu tenho. Ou seja, porque a minha própria consciência pede por isso. Então, essas situações de dor dolorosas são ferramentas do nosso progresso. Mas a dor não é a única ferramenta do nosso progresso. Eu vou falar bastante disso um pouco mais à frente. Bom, vocês percebem, então, que essa jornada transforma a todos nós que estamos aqui na Terra em irmãos, nos iguala, que quando nós vemos alguém com muitas imperfeições, um bandido, um criminoso, um corrupto, um cruel, nós pensamos, eu sou muito melhor do que ele. Vamos supor que você não tenha nenhuma dessas questões, que você está, inclusive, espiritualmente já adiantado, bem mais adiantado. Está errado a gente dizer isso, porque nós temos que colocar um adendo aí. Nós seríamos muito melhores do que ele agora, neste momento, porque nós já não fomos, gente. Nós já não fomos. Pensem como nós éramos há 1000 anos atrás, o que nós não devíamos fazer. Esse irmão que a gente olha, às vezes, com essa ar de superioridade, ele é a melhor versão dele que já existiu, porque nós só caminhamos para frente. E nós somos da nossa. Às vezes é difícil a gente ter a compreensão, é pouca a nossa claridade, é pouca a nossa alteridade de perceber que ele está um pouco mais atrasado que eu nesta encarnação. Pode ser que numa adiante ele já esteja à minha frente, porque eu paro de progredir e ele faz um grande progresso. É possível, às vezes, fazermos um grande progresso em uma encarnação. Então, nós temos que ter essa caridade. Nós temos que nos lembrar que não é à toa que a doutrina fala sem caridade não há salvação. E nós também vamos falar isso um pouco mais adiante. Então, como nós vimos, o propósito da encarnação é a nossa evolução. Mas temos que entender que isso se acontece através de um processo de conquista íntima do reino de Deus, a ser realizado por nós ao longo da eternidade, durante todos os dias, indo construir dentro de nós esse reino de Deus, esse caminho da perfeição. Onde que a gente pode ver isso claramente? Nós podemos ver no Livro dos Espíritos, na questão 166 a 170. A questão 166 diz o seguinte: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? A resposta é suportando uma nova existência. Aí nós temos mais algumas subquestões na 166. Questão: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida material. Questão: a alma passa, pois, por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância de que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Questão: parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. Questão 67. Qual o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde há a justiça? Questão 168. O número das existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito.
E questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Então, vocês vejam que essas respostas confirmam aquilo que nós tínhamos dito. Mas aí a gente ainda pode se perguntar, mas afinal de contas, por que a gente precisa exatamente do princípio da reencarnação? Nós não poderíamos passar por essas situações provatórias e expiatórias e provacionais na erraticidade? Por que eu tenho que vir na matéria? E tem uma história que é contado no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, a Francisco Cândido Xavier, que eu gosto muito, isso no capítulo 3, chamado Explicações do Mestre. Eu vou ler porque ela vai nos ajudar a chegar a essa resposta de por que nós temos que voltar aqui à matéria, à carne. Diz o seguinte a história. Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo de propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida longo silêncio. Sara, qual o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer previdência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo no reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Assim, com essa história, a gente entende por que é necessária a reencarnação. Porque na reencarnação tem o esquecimento do passado, para que nós possamos lavar o jarro de nossas almas, para que sem os nossos pré-conceitos, pré-concepções, certezas adquiridas, posições solidificadas, filosofias a que nos aguerrimos, nós possamos, em uma nova oportunidade, ou seja, numa nova encarnação, tentar seguir e pôr em prática o caminho do Cristo. E como nós fazemos isso, gente? Como nós fazemos o progresso? Nós já vimos até aqui
que a reencarnação é para eu fazer progresso, me desfazendo desses traços de animalidade, eu faço isso voltando à carne, passando por provas e expiações, mas eu falei que as situações provacionais expiatórias não eram a única ferramenta que a gente tem para evoluir. A dor não é a única ferramenta que nós temos de progresso. Nós temos uma ferramenta muito mais interessante, mas que nós infelizmente a deixamos de lado, que essa ferramenta se chama amor. O espírito de Joanes ditou a Raul Teixeira o livro para uso diário 2. E nesse livro, o espírito Joanes faz a seguinte advertência: seria muito belo se cada pessoa, principalmente os que ainda não encontraram sentido para as próprias vidas, resolvessem perguntar-se: o que posso fazer em prol do mundo onde estou? Ou, por outro lado, para o que vivo? Para quem é que eu vivo? Muito dificilmente não achará respostas valiosas, caso esteja de fato imbuída da vontade de conferir um sentido para a sua existência no mundo. Quando se encontram razões para viver, passa a se respeitar e honrar as bênçãos da existência terrestre, o que converte cada momento em oportunidade valiosa para crescer e progredir. A vida na Terra não precisa ser um campo de concentração, a impor-lhe tormentos a cada hora. Se você quiser, ela será um jardim de flores, um pomar de saborosos frutos, após a sementeira responsável e cuidadosa que você fizer. Dedique-se a isso. Então, como nós saímos, gente, do campo de concentração e vamos para o jardim de flores? O amor. O amor. A gente tem que ver que as reparações reencarnatórias podem ser feitas pela dor, como também podem ser feitas pela prática do amor. Simão Pedro, o apóstolo, nos disse o seguinte: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, gente, o amor pode cobrir muitos desses atos maus que a gente fez. E o amor é o caminho pelo qual nós seguimos a lição do Cristo e nós conseguimos o progresso. O Espírito Emmanuel ditou o livro Fonte Viva a Francisco Cândido Xavier. E lá no capítulo 56 ele fala o seguinte: não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Também, gente, o espírito de Humberto de Campos ditou um livro Boa Nova, também Francisco Cândido Xavier. E lá nesse capítulo, que é 15 desse livro, ele conta de novo essa história do encontro de Jesus e Nicodemos. Só que nesse texto ele diz que Jesus disse mais uma coisa ainda a Nicodemos, que não está registrado nos evangelhos. Nesse livro se conta o seguinte: ele nos diz que o mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as tuas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Por quê, gente? Porque através desse sentimento de amor que nós fazemos essa evolução. Leon Denis, se lembra que eu falei lá? Ele tem, naquele livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele fala das potências da nossa alma. E entre as principais está o amor. Tem outras, fé, vontade, pensamento, mas vamos falar do amor. Ele fala que essas sementes, essas potências da alma são sementes de divindade, germes de divindade, que conforme nós trabalhamos elas com esse amor, elas vão desabrochando. E conforme elas vão desabrochando, nós vamos fazendo esse caminho rumo à perfeição. E não se surpreendam quando eu falo que são sementes de divindade. O próprio Cristo falou: vós sois deuses. Nós temos que nos dar conta de que nós somos perfectíveis, não perfeitos, porque ainda temos muita evolução para frente, mas perfectíveis com a capacidade de chegar na perfeição.
Emmanuel falou ainda no livro Consolador o seguinte: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Vamos então, gente, desenvolver essa capacidade amorosa em nós. Vamos nos perguntar: o que eu posso fazer em prol desse mundo? O que eu posso fazer em prol desses meus irmãos de viagem? Quando nós passamos por uma prova, por uma expiação, o normal é nos perguntarmos: meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Quando a gente se devia se perguntar: para que eu tenho que passar por isso? Porque essas situações estão testando algo em nós. Essas situações estão querendo nos ensinar algo. Então, quando nós passamos nessa situação, é porque eu tenho que aprender algo com ela. E agora que nós estamos todos numa prova, uma expiação coletiva, que é a da Covid-19, que para alguns está sendo muito, muito árdua, para outros um pouco menos árdua, cabe a gente se perguntar: para que nós estamos passando por isso? Será que essa quarentena, inclusive, não está trazendo um tempo de reflexão que nós devemos aproveitar para tomar resoluções em nossas vidas? Resoluções que nos levem a agir concretamente em prol de nossos irmãos? O Papa Francisco deu uma mensagem há 2 anos atrás que eu gosto muito, mesmo porque eu acho sensacional o Papa Francisco. Ele falou o seguinte: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, gente, acabando essa quarentena, essa casa, o Rita, nos oferece tantas possibilidades de agir na caridade, de sermos melhores, procurarmos tentar ser melhores a cada dia. Trabalho da quentinha, trabalho na rocinha, trabalho do bazar e tantos outros. Procure a secretaria da casa quando essa quarentena acabar. Vamos ver o que a gente pode fazer em prol daqueles irmãos que precisam tanto da gente. Assim, gente, vamos tomar essa decisão. Decisão de seguir o Cristo, não apenas de um jeito mental, intelectual e frio, mas colocando as mãos na massa, trabalhando de forma concreta em prol daqueles que tanto necessitam. Um bom dia, uma boa noite, muita paz e bem a todos.